tentando surfar no desastre que foi a mega operação no Rio de Janeiro, comandada pelo governador Cláudio Castro, do PL, o Nicolas Ferreira, do mesmo partido, está tentando culpar a esquerda pela criminalidade. Só esqueceu que andava fazendo papel de vítima com o caso Charlie Kirk e defendendo direitos humanos. Contradição para eles não é problema, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Ai, Dai, vamos lá. Para variar um pouco, já tá rolando essa narrativa, né, da extrema-direita. Primeiro, tentar culpar o governo federal pela tragédia da mega operação desastrosa, para dizer o mínimo, né, do governo do Rio de Janeiro. E a outra, tentar aí, de alguma forma, dizer que a culpa é do PT. Exatamente. E o PT e Lula, exatamente isso, Ana. Infelizmente, a gente sabia que isso poderia acontecer, mas de todas as formas, começou com o Castro dizendo que nem pediu ajuda ao governo federal, porque o governo federal não ajudava, o que foi desmentido, e ele teve que voltar atrás com o rabinho entre as pernas, teve que se responsabilizar por essa fala que é mentirosa, a gente precisa falar sobre isso, é mentira. Não foi erro, não foi má interpretação como ele fala, é mentira. Isso foi comprovado, que o Castro não solicitou ajuda ao governo federal, inclusive o governo federal enviou dinheiro, tem um fundo, né, com 174 milhões que sequer foi utilizado por Castro. Diante disso, a gente tem pessoas como Nicolas Ferreira. O Nicolas, que está sendo acusado de ter ligações com a máfia dos combustíveis, que tem pessoas ali por trás do Nicolas, que já foi dito isso em várias reportagens, a gente falou até dele ontem, inclusive, mas tem pessoas do lado do Nicolas ali que tem acusações de corrupção, de desvio de dinheiro, que anuncia jogo do Tigrinho, o Nicolas não faz nada com essa galera, tá festejando, dizendo que a gente precisa menos de Wagner Moura e mais de Capitão Nascimento, falando de chacina como se fosse a solução. E é exatamente esse o problema, até porque eu vou te pedir, Ana, para soltar um vídeo que o Nicolas gravou há um mês. Não tem muito tempo, não, gente. Ele tem uma amnésia, né? Ele tem uma amnésia seletiva, inclusive. Há um mês, o Nicolas publicou no canal dele um vídeo de 15 minutos bem ridículo, que ele fala sobre o Kirk, ele fala sobre o fascismo e a desumanização das pessoas. Vamos assistir, Ana? Juro. Vamos lá. Você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi... Aí ele fala sobre Kirk. Vou lembrar só uma coisa, tá? O Kirk não foi executado por alguém da esquerda. Ele foi executado por alguém da direita. Justamente a mesma direita que ele, que era uma direita mais radical do que a direita que ele fazia parte. Só isso, tá, gente? Para a gente não achar que ele tem alguma coisa certa nessa fala dele. O que está certo é o argumento que ele está trazendo de desumanização. E isso é realmente correto. Você utiliza a desumanização para validar a morte de outras pessoas, como ele está fazendo. Vamos assistir o que ele acabou de fazer agora, Ana? Isso foi ontem. Vamos lá. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família
com 2 crianças, é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês... Pronto, Ana, a gente está expondo a contradição, exatamente o que fez a internet, colocando as inconsistências do Nicolas Ferreira lá nas suas redes sociais, depois que ele fez algumas publicações. Vamos ler algumas das publicações do Nicolas, e desculpa a gente ter que mergulhar nesse chorume com vocês, tá? Uma das publicações do Nicolas é isso aí, ó. Inclusive, olha meu comentário aí. Menos Wagner Moura, mais Capitão Nascimento. Aí é ótimo que eu digo a ele justamente que o Capitão Nascimento não ia passar pano para os coleguinhas dele, não. Porque a gente falou exatamente ontem sobre o que o Nicolas Ferreira faz. E o que é que o Nicolas Ferreira faz? Ele é acusado e tem documentos de que ele tem uma ligação com a máfia dos combustíveis. Como é essa ligação? Ele utilizava empresas de fachada, empresas fantasmas, dessa máfia dos combustíveis. Ele utilizava postos de combustíveis como gabinete político. Ele recebeu dinheiro de pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo colocadas como corruptas, como que estavam com transações fraudulentas, que faziam cartel de gasolina em Minas Gerais. É desta forma que ele tem essa ligação. A gente pode dizer que ele fez participação da máfia? Não. Mas ele recebeu dinheiro de pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo apontadas por esta máfia e que já tem, inclusive, condenação, além de casos mais antigos. Ele também, um dos principais financiadores do Nicolas, é uma pessoa que assumiu, que transferiu dinheiro para a JBS, para pagamento de propina e para essa Neves. É esse tipo de pessoa que financia o Nicolas, que está agora defendendo que tem que morrer bandido. Mas que bandido tem que morrer? O financiador do Nicolas? Esse daí não morreu, né? Até porque assumiu que cometeu crime. Vou te pedir, Ana, por favor, o segundo tweet do Nicolas. Tem mais. Olha isso. O presidente, né, ele tenta assimilar todo um tempo que o PT tem bandidos ali no meio do PT, tem bandido no meio da esquerda, e aí ele fala que o Lula seria o presidente dos bandidos. E assim, Ana, se você for só correr o Twitter dele, eu não aconselho para ninguém fazer isso, mas tem publicações de Lula, publicações dentro do presídio, perdão, ele fala dos bandidos, não, o presidente dos traficantes. Tem publicação de um local, parece que é um presídio, que as pessoas estão comemorando Lula ser eleito, porque a ideia de que Lula estaria ao lado de bandidos é uma ideia que faz muito sentido para o Nicolas Ferreira. Por quê? Porque ele não vai dizer que é ele que recebe dinheiro de pessoas que estão sendo investigadas e de pessoas que já confessaram crimes, porque ele está ali do lado da Palatino da moral e dos bons costumes. Ele não vai dizer que o influenciador com quem ele tira foto anuncia jogo do Tigrinho, cujo é proibido no Brasil e cujos donos são investigados por um processo, um esquema não só de lavagem de dinheiro, como de anúncios fraudulentos para enganar a população. E as pessoas estão justamente, esse meme aí é fantástico, né? A direita Adorei. de Janeiro, e aí vem o pessoal da direita dizer, por que a esquerda fez isso? E as pessoas estão realmente acabando com a imagem do Nicolas nas redes sociais, inclusive expondo essa matéria do DCM que a gente falou ontem, Ana. Vou te pedir só para colocar o título, a gente já tem um corte sobre isso. Se quiserem, a gente bota até o corte, o link do outro corte aqui na descrição, para vocês verem o que é muito importante falar sobre as conexões do Nicolas com máfias, com essa máfia do combustível, com pessoas que estão afundadas ali na lama, em operações da Polícia Federal. E essa matéria da Sara Vivacqua é muito interessante, porque traz documentos apontando esta ligação do Nicolas com essa turminha. Ana, é absurdo, é doloroso e é um palanque político. A operação foi desastrosa de vários pontos de vista, e o Nicolas está tentando surfar na popularidade que talvez não dê popularidade nem para o próprio Castro,
o Castro ele começou a ser cobrado, ele já começou a arregar, já teve que voltar atrás, dizendo que realmente não falou, que interpretaram errado, que ele não falou que não teve ajuda do governo federal, e ele começa a ser cobrado, e inclusive pelo governo federal, volta atrás, e o Nicolas agora surfa nessa popularidade aí, para ser lá qualquer coisa, né? Eu não sei se ele quer continuar deputado federal ou Senado ano que vem, mas ele com certeza vai continuar com essa ideia de bandido bom é bandido morto, desde que não sejam seus amigos. Se for o Bolsonaro, não. Bolsonaro não pode. Bolsonaro está condenado. Bolsonaro não pode. Difícil, viu, Ana? Eu sei que apontar a contradição, assim, para eles não faz nada, porque para eles não é sobre fatos, né? É sobre manipulação do eleitorado deles, basicamente, né? E para isso, qualquer mentira vale, mesmo que uma coisa contradiga a outra. Mas é nossa função apontar essa contradição, né? Como o nosso chat estava apontando aqui, o Roberto Jefferson tacou bombas e deu tiro na polícia. Por que ele não foi morto? Outro dia teve lá mega operação, não sei o que, na Faria Lima. Nenhum tiro foi disparado, né? A Dai trouxe no último corte também a apreensão de não sei quantos fuzis na casa do amigo do Bolsonaro. Também ninguém foi morto. Por que é que nessa operação, né, toda essa gente foi morta? Qual será a diferença, né? Os apoiadores da campanha do Nicolas também estão todos vivos, né? Tem acusações aí, a torta e a direita, uma galera em volta dele, não vou citar aqui porque não é o jurídico que fica apitando meu ouvido, mas nenhuma dessas pessoas é executada pela polícia. Então tá na hora de gente como Nicolas admitir o que é que lhes causa tanto prazer na voz quando diz 60 bandidos mortos, né? O que é que lhe causa tanto prazer? É ver gente pobre e negra sendo assassinada. É isso. Porque, de fato, não é a respeito da eliminação de bandidos, o que já seria errado, tá? De novo, a lei brasileira não prevê execução, nós temos um devido processo legal. E, aliás, não é isso que eles querem para o Bolsonaro e seus comparsas ali? Todos condenados? Bandido bom é bandido morto? E esses? Não, para esses anistia. O pessoal do 8 de janeiro, condenado também. E aí, vocês defendem a execução dessas pessoas? Não, para eles a anistia também. Né? Para eles, o devido processo legal, no mínimo. Né? E por que para os outros não? Todo mundo sabe qual é a diferença entre as pessoas que você quer assassinar porque você acredita que são bandidos e aqueles que você quer anistiar. Se são seus amigos, se são iguais a você ou não, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Torcendo para que alguém seja capaz de enxergar isso no discurso, mas sem muita esperança, porque eu sei que quem ouve um discurso desse como o do Nicolas e diz legal, é porque tem esses mesmos desejos, diz Dai. Ana, só uma pergunta. Será que ele concorda também com a execução do primo? Só para a gente perguntar e deixar no ar, né? Responde aí, Nicolas, porque o seu primo foi preso e acusado de tráfico de drogas. E traficante é assim que se trata? Então, é assim o procedimento correto para traficante? Então não tem processo. Não, tem que ter o processo para provar se é realmente culpado. Essas pessoas tiveram processo para comprovar se eram realmente culpadas ou não? Uhum. E por que para uns tem que ter e para outros não, hein, Nicolas? Acho que devia responder isso. Por quê que para uns tem e para outros não? Ficamos aí com essa pergunta e a gente volta em instantes para falar sobre mais assuntos do dia. Coragem. Coragem, gente.